Oi pessoal, tudo bem com vocês? Na aula de hoje nós vamos estar aprendendo um pouquinho a respeito sobre dois movimentos de independência que aconteceram na América, aqui na América Central e na América Latina, que é o movimento da independência do México e o movimento de independência do Haiti. Nós estudamos esses dois movimentos porque eles têm algumas partes especiais diferentes dos outros movimentos que aconteceram na América Latina. Na maioria dos territórios que pertenciam à Espanha, quem fez as lideranças dos movimentos pró-separatistas, pró-independentes, foram a elite crioula. Mas na independência do México e no processo de independência do Haiti, outros grupos que tomaram a frente desse processo de independência. Por isso que nessa aula nós vamos falar um pouquinho a respeito desses dois movimentos de independência do México e do Haiti. Bom, os processos de independência que aconteceram na América hispano-americana, tem duas fases. A primeira fase ela começou a partir de 1808 e foi até 1814. Nessa fase, a Espanha ela começou a entrar no período ali de domínio francês. Então, a partir de 1808, a Espanha estava sob o regime de Napoleão Bonaparte. E é justamente por isso que nas colônias espanholas começa um questionamento, principalmente da elite crioula, quanto a estar sob domínio, ou ligado ali à metrópole espanhola, que agora estava sob domínio francês. Então, esse período ele foi marcado por várias insatisfações da elite crioula, que não tinha possibilidade de participação política, como nós já vimos em outra aula anterior. E é nesse período, nessa primeira fase, que começam também a formação dos primeiros exércitos, pró-revolução, pró-independência. Em 1814, marca o fim dessa primeira fase, porque a Espanha ela conseguiu se libertar dos franceses, após a queda de Napoleão, após Napoleão ser exilado na ilha de Santa Helena, lá no Oceano Atlântico, a Espanha ela consegue recuperar o seu território, O rei espanhol, ele consegue, subir ao trono novamente. E a partir daí a Espanha começa a se organizar para tentar evitar que os movimentos, pró-independência se concretizassem. Então é nesse momento que a Espanha, manda o seu exército para as colônias para tentar minimizar todos esses movimentos pró-independência. A segunda fase, dos movimentos, desses processos de independência, ela acontece de 1815 até 1825. E é justamente nesse período que diversos territórios, embora a Espanha tenha enviado tropas para tentar lutar contra os rebeldes aqui na colônia, mesmo assim, vários movimentos conseguem alcançar o sucesso e conseguem, se tornar independentes, esses territórios conseguem se tornar independentes da Espanha. Cerca de 90%, dos territórios dessas colônias espanholas alcançaram sua independência, alcançaram sua liberdade durante essa segunda fase, que acontece de 1815 a 1825. E se destacam líderes com apoio aí popular. Na maioria dos territórios da América Latina, você vê líderes da elite crioula que utilizaram a população para conseguir a sua independência. Mas no México e no Haiti, isso aconteceu de maneira diferente. E agora nós vamos analisar primeiro a independência do México e depois a independência do Haiti. A independência do México ela aconteceu em 1821, então na segunda fase dos processos de independência na América. O México ele fazia parte do vice-reino da Nova Espanha e a maior parte da população do México era indígena e mestiça, e você tinha também escravos ali no México. E essas pessoas, elas viviam extremamente em pobreza. Além disso, na colonização espanhola, as terras que pertenciam aos indígenas foram tomadas. Então, quem estava no controle das propriedades eram os crioulos e eram os chapetones, enquanto a população indígena, mestiça
e escrava não tinha direito nenhum. E é justamente por isso que começam a se destacar lideranças que apoiavam essas classes sociais de indígenas, essas classes sociais ali dos escravos que eram explorados. Eles começam que apoiavam, né, que eles deveriam ter uma liberdade, que eles deveriam ser tratados iguais às outras pessoas que viviam na colônia. Desses líderes populares se destacam dois. Nós temos dois padres, na realidade, que é o padre Miguel Hidalgo e o padre José Maria Morelos. Nós vamos chamar o primeiro de padre Hidalgo e o segundo de padre Morelos, que é mais fácil de nós lembrarmos também. O primeiro líder, né, o padre Miguel Hidalgo, ele começou a organizar o exército em 1810. Lembra que eu falei na primeira fase, né, do processo de independência, começa a organização dos primeiros exércitos. No caso, né, o Miguel Hidalgo, o padre Miguel Hidalgo, ele era um crioulo, mas ele apoiava as causas populares. Ele defendia as classes que eram exploradas, que tinham uma vida difícil. E por isso ele recebeu apoio popular, justamente das classes indígenas, dos mestiços e dos escravos. O que ele exigia, né? O que ele pregava? Ele pregava que não deveria existir impostos a serem cobrados das classes sociais ali indígenas. Também defendia o fim da discriminação, a diferença que existia, né, entre espanhóis, entre colonos e entre os mestiços, principalmente, porque quem era, né, nativo espanhol era mais valorizado do que, por exemplo, os mestiços. E ele defendia, então, o fim dessa discriminação, que todos deveriam ser tratados de maneira igual. E, além disso, ele defendia que as terras indígenas deveriam, né, aquelas que tinham sido tomadas ali durante a colonização espanhola, deveriam ser devolvidas aos seus donos, isso é, aos indígenas. E no início, né, os crioulos, o restante dos crioulos, eles até mesmo que apoiaram esse movimento do padre Hidalgo. Mas, com o passar do tempo, eles perceberam que se eles continuassem apoiando esse movimento, eles perderiam suas terras, já que o movimento defendia que as terras indígenas deveriam ser devolvidas aos verdadeiros donos. Com o passar do tempo, eles abandonaram esse apoio, então, ao movimento ali do padre Hidalgo, e até mesmo em algumas regiões do México, eles se voltaram contra esses rebeldes, né? Até mesmo lutaram, né, no lado contrário, apoiando ali as forças realistas, né, que defendiam as elites espanholas, no caso. Muito bem, no caso, né, por causa que os crioulos se retiram desse apoio, né, o padre Hidalgo, assim como outros rebeldes, ele acabou aí sendo preso em 1811 e ele acabou aí, junto com outros rebeldes, sendo fuzilado, né, a condenação dele. Até mesmo pela própria Igreja Católica, ele foi condenado como herege porque ele defendia as populações mais pobres. Percebam que até mesmo a Igreja Católica estava do lado das elites espanholas. Depois da morte do padre Hidalgo, um outro líder, um outro padre, que eu já tinha falado aqui o nome dele, né, o padre Morelos, José Maria Morelos, ele acabou liderando os movimentos populares. E ele foi muito influenciado pelo iluminismo. Lembra lá as ideias iluministas, né? Igualdade, liberdade de todos, fraternidade, que todos vivam em união, em harmonia, né? E ele, né, acabou utilizando essas ideias iluministas em seu movimento. Tanto é que ele propôs uma constituição, e essa constituição estabelecia a igualdade jurídica de todos, que todos, né, fossem julgados iguais perante a lei. Defendia também a separação em 3 poderes, né, executivo, judiciário e legislativo. E defendia, além disso, né, o fim da escravidão, do trabalho servil e também a distribuição de terras, isso é, uma reforma agrária no México, onde as pessoas, né, nativas ali do México, os indígenas, né, recebessem suas terras novamente. Por isso, né, a elite crioula continuou apoiando a elite espanhola. E no caso, Morelos, né, esse movimento, ele foi derrotado ali no ano de 1815, onde Morelo e mais alguns rebeldes acabaram sendo também presos e fuzilados.
Mas esse não foi, né, o final aí do movimento pró-independência. A luta pela independência do México, ela continuava, né, esses movimentos. E Vicente Guerreiro, né, que era uma liderança popular e militar, acabou assumindo a liderança desses movimentos. Só que com o exército agora, né, depois de várias lutas, o exército muito mais bem preparado. E ele acabou liderando, então, essa luta pela independência a partir aí de 1815. A coroa espanhola, né, percebendo que poderia realmente perder esse território ali, ela decidiu encarregar um espanhol chamado Agustín Iturbide para acabar com esses movimentos pró-independência que existiam no México. Só que o Agustín Iturbide, em 1821, ele viu uma oportunidade para ele se tornar imperador, para ele se tornar rei. Nesse caso, ele decidiu fazer um acordo com o Vicente Guerreiro, que era o líder militar popular da época, para que essa guerra civil que estava acontecendo dentro do México, entre, né, a elite espanhola e os rebeldes ali, as populares, eles fizeram um acordo e assim o próprio Agustín Iturbide passou a ser a liderança dos movimentos pró-independência. Tanto é que ele conseguiu, né, no dia aí, 24 de agosto de 1821, invadir a cidade do México, obrigar o vice-rei espanhol a assinar o Tratado de Córdoba, nesse dia 24 de 1821, 24 de agosto de 1821, em que esse vice-rei, ele renunciava ao seu cargo e reconhecia ali o México como uma nação independente. A partir daí, o Agustín Iturbide acabou se autoproclamando imperador do México. Mas ele se tornando imperador, ele acabou não atendendo às propostas sociais, o que a população em geral queria. Por isso nós vamos estudar no ano que vem, no 9º ano, vai existir uma série ainda de revoltas, o México já é independente, até estourar o que a gente chama de Revolução Mexicana, que é assunto daí do 9º ano. Agora vamos ver um pouquinho a respeito de outro, né, movimento, que é o movimento de independência do Haiti. O Haiti, ele faz parte de uma ilha do Caribe. Hoje nós conhecemos a ilha, né, uma parte da ilha é o Haiti e a outra parte da ilha é a República Dominicana. O Haiti, ela primeiramente, essa ilha total, ela foi colonizada pelos espanhóis. Mas, porém, na metade aí do século XVII, os franceses invadiram a ilha e posteriormente fizeram um acordo com os espanhóis, onde eles assinaram esse acordo em que definia a divisão da ilha entre os dois países. Então, o lado que hoje nós conhecemos como Haiti ficou com os franceses e o lado que nós conhecemos hoje como República Dominicana ficou com os espanhóis. O Haiti, então, era uma colônia francesa, mas a gente está falando a respeito dela porque ela faz parte também desse movimento pró-independência na América. No caso, né, a colônia francesa, o Haiti, essa parte da ilha, ela acabou se tornando uma colônia super produtiva de açúcar e café. E quem trabalhava, né, nessa colônia eram diversos escravos que eram trazidos do continente africano. Então, os franceses traziam esses escravos para a ilha para trabalhar nas lavouras de açúcar e nas lavouras de café. Só que, como nós sabemos, né, a partir de 1789, a França, ela passou pela que a gente chama de Revolução Francesa. E esse período de instabilidade, principalmente a partir de 1791, vai auxiliar que alguns movimentos pró-independência, fim da escravidão, aconteçam dentro da ilha. Então, de 1791 até 1794, vai estourar uma revolução, uma revolta de escravos justamente aí na ilha, justamente no Haiti. E essa revolução, ela foi tão grande, né, que acabou conseguindo instituir a liberdade dos escravos dentro aí do Haiti, dentro da ilha até mesmo. E conseguiu libertar cerca de 465 mil pessoas que habitavam aí a ilha. Quem liderou essa revolta de escravos foi um ex-escravo chamado Toussaint. Ele conduziu essa revolta e ele acabou sendo nomeado, né, líder político ali do Haiti. Quando Napoleão
Bonaparte, né, ele assume o trono francês, ele percebe que ele está perdendo, né, justamente essa colônia super lucrativa para a França. Então, em 1803, ele decide enviar um grande exército que consegue, né, vir ali até o Haiti e consegue derrotar justamente e deter aí o Toussaint. Esse líder político, Toussaint, ele acabou então sendo preso e deportado para uma prisão no Alpes, e ele morre, né, no mesmo ano que ele foi preso, em 1803. Logo, né, a isso, a escravidão acabou sendo, ou uma tentativa, né, ocorreu de restabelecer a escravidão na ilha. Mas outro líder, né, um ex-escravo também, acaba se levantando, que é o Jean-Jacques Dessalines, que vai conduzir diversas revoltas, né, ali no Haiti, revoltas de escravos, e ele vai conduzir essas diversas lutas que vão levar à independência do Haiti em 1804. Os franceses, eles não conseguem, né, derrotar os escravos justamente da ilha. E é justamente por isso que a independência do Haiti é muito mais estudada do que outras independências, porque ao contrário, né, de outras localidades, tanto o México quanto o Haiti, o movimento para a independência foi liderado pelas camadas mais baixas da sociedade e não pela elite crioula, como aconteceu em outros territórios. Por isso, esses dois movimentos de independência são tão importantes. No México, né, os participantes ali do movimento foram principalmente os indígenas e os mestiços, e no caso, no Haiti, a liderança, né, e quem participa realmente dessa revolução haitiana que ocasiona a independência são os escravos. Na próxima aula, nós vamos estar falando um pouquinho mais sobre a formação de outros territórios, a formação dos países na América Latina, os tipos de governo que acabaram se instalando nesses países. Até a próxima aula. Tchau, tchau!